Bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje, a gente tem pela frente uma reflexão simplesmente fascinante. Nós vamos mergulhar de cabeça na sabedoria milenar do taoísmo e ver como ela se encaixa, literalmente, naqueles conflitos e desafios do nosso dia a dia. Sabe aquela sensação de atrito que surge do nada na nossa rotina? Pois é, a filosofia taoísta tem meio que a chave mestra para restaurar a nossa paz. E o que a gente vai desvendar aqui hoje vai mudar totalmente a forma como encaramos nossos problemas diários. Como a gente reage quando os ventos inesperados da vida batem de frente com a gente? Pensa com a gente por um segundo. A vida tá lá, toda tranquila, e de repente, bam, uma tempestade. Pode ser uma notícia ruim, uma discussão do nada, um imprevisto que irrita. É super importante a gente refletir sobre a nossa reação humana e imediata a esse estresse. Quase que no automático, o coração dispara, a respiração fica ofegante e a primeira coisa que a gente faz é se fechar, né? Colocar aquela armadura pesada. Mas será mesmo que essa é a melhor tática para lidar com o vento? Seção 1. O vento cotidiano, quando a tempestade chega. É aqui que a gente começa a entender que esses desafios diários são, no fim das contas, uma parte inevitável da vida da gente. Olha só esses ventos inesperados que todo mundo aqui conhece muito bem. Aquele conflito de família que surge do nada, bem no meio do jantar. Aqueles probleminhas de vizinhança que testam a nossa paciência ao limite. Ou então aquelas contas surpresa ou o chefe cobrando algo de última hora. Esses são os gatilhos clássicos. São esses momentos que fazem a gente levantar nossos muros de defesa na mesma hora. E quando esses muros sobem, a gente costuma soltar aquelas velhas frases defensivas. Ou pelo menos a gente pensa nelas, né? Isso não é problema meu, eu não tenho tempo para isso agora. Ou estão exigindo demais de mim. Percebem o peso dessas desculpas? É exatamente nesse segundo de resistência, quando a gente bate o pé e se recusa a lidar com a situação, que a gente se transforma na figura super rígida de uma árvore de carvalho. A gente tenta resistir, impor a nossa vontade a qualquer custo, ou só fecha a porta mesmo. Seção 2. A ilusão do carvalho. A armadilha do ego. Vamos dar uma desacelerada aqui, porque agir como carvalho traz uma sensação de um peso enorme, de muita teimosia. E isso ilustra perfeitamente o problema dessa postura. De um lado a gente tem o carvalho, gigante, imponente, inabalável, mas totalmente duro, rígido. Do outro lado a tempestade. E o que acontece quando a tempestade aperta de verdade? A própria teimosia do carvalho, que a gente achava que era a grande força dele, é na verdade o seu ponto mais fraco. Sob pressão, ele não enverga, ele simplesmente estala e quebra. Quando a gente endurece diante de um problema, a gente está escolhendo justamente o caminho que tem mais chance de nos quebrar. Mas por que a gente faz isso? Culpa do ego. O nosso ego adora interpretar o papel do carvalho fortão. É só observar. O ego tem uma necessidade absurda de ter razão. Ele quer ditar todas as regras. Ele vive buscando se proteger. Só que a grande ironia é que, ao negar ajuda a alguém ou ao tentar nos defender com unhas e dentes, a gente não está protegendo a nossa paz. De jeito nenhum. A gente só está criando um atrito interno terrível que drena toda a nossa energia e gera ainda mais desgaste. E o nosso corpo sabe muito bem disso. Sabe aquele aperto no peito, aquela raiva que sobe numa discussão? É um sinal de alerta piscando em vermelho. Essa sensação física é só o nosso corpo avisando que o ego está lutando contra a realidade em vez de aceitar o que está acontecendo. É o sintoma clássico do atrito de nadar contra a maré natural da vida. Seção 3. A sabedoria da natureza. O bambu e a água. Então, qual seria a alternativa? Vamos relaxar os ombros um pouco agora, deixar de lado essa tensão do carvalho e olhar para a sabedoria incrível, suave e fluida da natureza. O que é realmente brilhante aqui é o contraste gritante entre reagir na defensiva e agir com sabedoria. Olha o bambu, ele não sai no soco com o vento, ele enverga, ele tem jogo de cintura para ouvir o que a situação pede. E a água? A água não tenta atravessar uma pedra gigante na base da força bruta. Ela contorna, encontra o caminho mais fácil e continua. Essa é a verdadeira arte de fluir com os acontecimentos em vez de brigar com eles. Seção 4. A arte de ser uma ponte, conectando margens distantes. Mas como a gente tira essa metáfora lá na natureza e traz para o nosso dia a dia? O taoísmo nos presenteia com um conceito lindo, o discípulo do cotidiano. Quem é essa pessoa? É alguém que está ali, sempre se observando. Ela percebe na hora que o coração acelerou e que a resistência está subindo. Só que em vez de bater a porta, ela faz uma pausa. Ela escolhe se conectar, não bloquear. E dá um nome a isso, meio que transforma essa ideia abstrata numa prática real e diária para todo mundo. Vamos ver como isso funciona na prática. É literalmente um passo a passo interno para a hora H do conflito. Passo 1, notar o coração acelerado. Só ter consciência disso. Passo 2, respirar fundo. Gente, essa pausa é mágica.
Passo 3, soltar a resistência, deixar pra lá a vontade de lutar e aprender a ouvir com verdadeira empatia. E aí, no lugar de brigar, a gente solta essa pergunta extraordinária. O que você precisa que eu faça? Ou, de um jeito bem nosso, como eu posso ajudar? Essa frase é um verdadeiro divisor de águas. Quando o outro está ali, armado até os dentes, esperando que a gente vista a armadura do Carvalho, a gente manda essa. É impressionante, desativa qualquer campo de batalha num piscar de olhos. O ponto-chave aqui é sacar a diferença entre ser o obstáculo e seu canal. Seu obstáculo é levantar muro, criar distância, gerar atrito. Mas quando a gente decide ser o canal, usando as palavras e as ações para conectar, a gente vira ponte. E quando deixamos de ser a barreira para ser a ponte, o conflito meio que derrete e a harmonia volta para dentro de casa, transforma um potencial desastre numa chance incrível de entendimento. Seção 5. A força da suavidade. A alma que flui. Indo agora para o final da nossa análise, a gente chega no verdadeiro significado de força interior. E é super importante a gente lembrar de uma coisa: ninguém aqui é perfeito. Nós somos aprendizes constantes na arte de fluir. O objetivo não é acertar sempre, ou nunca mais sentir raiva. Isso não existe. O objetivo é ter a clareza e a humildade para notar quando o nosso ego tomou conta do pedaço. O processo é super simples e bondoso com a gente mesmo. Passo 1. Notar com humildade que o ego assumiu o controle. Passo 2. Com toda a suavidade, devolver o volante para nossa alma. E olha, fluir com a vida não significa ser fraco ou entregar os pontos, muito pelo contrário. Significa trocar aquela resistência frágil que quebra à toa por um poder genuíno e adaptável. A suavidade é a força mais poderosa que existe. Vamos deixar isso ecoar por um momento. É uma virada de chave total. O carvalho parece forte, mas quebra no meio. O bambu parece fininho, frágil, mas passa por qualquer furacão justamente pela sua suavidade. A água vai moldando a pedra devagarzinho. No fim do dia, a suavidade sempre vence a rigidez. E a gente encerra deixando essa pergunta no ar. Quando o próximo vento inesperado bater nas nossas vidas, a gente vai ficar durão igual o carvalho ou vai fluir numa boa como o bambu? A escolha é toda nossa, todo santo dia. Pessoal, se esta explicação ajudou a clarear a forma de lidar com os conflitos de alguma forma, por favor deixem um comentário aqui embaixo, compartilhem como tem sido a experiência de vocês, vamos todos juntos aprender a fluir com a vida. Valeu demais por acompanharem e até a nossa próxima análise.